Oi, gente! Então, a gente encerrou o outro assunto falando sobre o Brasil no período das regências. Por que o Brasil estava no período das regências? Porque o Dom Pedro I, né, que era o imperador do Brasil até aquele momento, que tinha feito a independência do Brasil, mas que permanecemos com a monarquia, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem, abandona o Brasil, né? Ele deixa o posto de imperador e vai se tornar rei de Portugal. E isso a gente já viu, né? Mas quem assumiu no seu lugar, pensando que estamos numa monarquia e que ela era hereditária, seria o seu filho mais velho. Quem era seu filho mais velho? Pedro de Alcântara. Só que temos um problema. Pedro de Alcântara, no momento em que o seu pai deixa o Brasil, ele tem apenas 5 anos de idade. Como uma criança de 5 anos de idade iria governar o Brasil, né? Iria ser o rei, o imperador dessa monarquia. Não tinha como. Por essa razão, o Brasil vai passar, então, por aquele período de regências, onde a gente vai ter os partidos políticos governando, teremos as revoltas e teremos o chamado golpe da maioridade, né? O certo seria, né? O que estava na Constituição era Dom Pedro ou qualquer filho que herdasse o trono, né? Só poderia assumir quando este completasse a maioridade, e a maioridade era com 18 anos. Só que houve um acordo entre as forças políticas do Brasil naquele período, e essas forças políticas aceitam que Dom Pedro II assumisse o trono com 15 anos de idade, tá? São todas as forças políticas que aceitam isso? Não. Por isso a gente chama golpe da maioridade. Porque você dá um golpe na Constituição, você muda a Constituição para privilegiar os grupos mais abastados. Então, vocês vão colocar no caderno de vocês segundo reinado e vão copiar o objetivo: compreender as questões econômicas, políticas e sociais durante o segundo reinado, além de analisar os motivos que levaram ao fim da escravidão no Brasil. Parece simples, mas a gente vai permear ali vários anos da história do Brasil, ok? Então aqui, né, no dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro de Alcântara se tornou imperador, tornando-se então Dom Pedro II, né? O Dom Pedro I era seu pai. A gente vai ter no Brasil a formação então de 2 partidos políticos: Partido Conservador, compostos pelos regressistas, que eram proprietários de grandes fazendas e defendiam o fortalecimento de um poder central, ou seja, de um poder na figura deste imperador. E daí temos o Partido Liberal, que era formado pelos progressistas, que eram liberais urbanos, defendiam o federalismo e maior autonomia para as províncias. Ou seja, esse grupo aqui entendia que os estados, no caso as províncias, elas poderiam ter sua autonomia, elas poderiam criar suas leis próprias, poderiam ter seu acúmulo de impostos, e que o governo federal existiria, mas que as províncias também teriam autonomia para crescer. Então eram partidos opostos em várias coisas e acabam também tornando-se aliados em outras coisas, tá? Porque a política é isso, em algum momento você pode ser opositor daquela ideia, daquele partido, ou você em algum momento vai ser aliado, né? É aquela história, né? Inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E em várias ocasiões na política acontece isso. Então, após a coroação, o Dom Pedro II tinha que formar o seu governo, né? Quem ia governar com ele, então ele vai nomear o seu ministério. E o ministério dele vai ser composto por liberais, ou seja, aquelas pessoas que faziam parte do Partido Liberal. Quem eram os principais nomes desse ministério que ele criou? 2 irmãos, o Antônio Carlos e o Martim Francisco de Andrada e Silva. Esses 2 irmãos vão ser conhecidos ou vão formar o que a gente chama de gabinete. Então, esse gabinete, que é formado por esses 2 irmãos, não vai contar com o apoio da Câmara dos Deputados. Por quê? A maioria que fazia parte da Câmara dos Deputados eram conservadores, ou seja, de partido político oposto ao Partido dos Liberais.
Então, esses dois grupos vão passar por disputas violentas. E o que o Dom Pedro II faz então? Ele vai dissolver a Câmara de Deputados, porque ele tinha o chamado poder moderador. Vocês lembram lá do Dom Pedro I? O Dom Pedro II também tinha, porque estava lendo a mesma Constituição. Então, ele dissolveu a Câmara de Deputados. E o gabinete, formado por esses dois irmãos, então vai propor que existam, que chamem-se novas eleições parlamentares. Essas eleições vão ficar conhecidas como as eleições do cacete. Por quê? O cacetete ou cacete é uma linguagem quando você fala, tomei um cacete, é porque você apanhou. Então, eles utilizaram esse termo para dizer que essas eleições foram violentas, o uso de violência foi utilizado para se conseguir votos. Então, as eleições ocorreram, tá? E em 1841, um ano depois de ter nomeado o seu gabinete, o Dom Pedro II vai dissolver esse gabinete que era composto por aqueles dois irmãos que eram liberais. Ele vai formar outro com os conservadores. Então, ele tentava de toda forma agradar os dois partidos políticos existentes no Brasil. Com esses conservadores formando o gabinete, a gente vai ter a formação do Conselho de Estado, que vai ser restaurado. Então, esses conselheiros eram escolhidos pelo monarca, ou seja, o Dom Pedro II, e eles participavam das decisões. Eles eram conselheiros do rei, do imperador, eles davam opiniões. Houve uma mudança também no Código de Processo Criminal, centralizando as ações da polícia e do judiciário. Passa a existir, então, de forma mais efetiva a Guarda Nacional, que eram os coronéis, vocês lembram, que passaram a defender os interesses de grupos locais. E o Exército, então, passa, de acordo com esse novo Código de Processo Criminal, o Exército passa a proteger somente as fronteiras. E dentro do território nacional, quem defendia os seus interesses era a Guarda Nacional. Ok? Vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula.